converso agora com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que é vice-líder da oposição. Deputado, muito boa tarde. Já desejo ao senhor um excelente ano. E nós estamos acompanhados das nossas analistas em Brasília, da nossa Basília Rodrigues, também da nossa Vitória Abel. Já já elas chegam aqui com a gente, mas eu já vou fazer aqui a primeira pergunta, porque quais são as chances de instalação da CPMI, do Master, né, se não há apoio do comando do Congresso? Olá, Larissa, cumprimentar você, cumprimentar também a Basília, a Vitória. Primeiro, é um prazer falar com vocês, começarmos o ano já nos empenhando em algo que preocupa muito o nosso país. Infelizmente, a gente termina o ano de 2025 mergulhado num ambiente de corrupção e com esse que seguramente deve ser o maior escândalo dentro da estrutura econômica, dentro da área financeira do país. Eu digo escândalo porque está absolutamente claro que nós estamos diante de uma fraude bilionária. Nós estamos falando de algo na casa aí de meia centena, mais de 50 bilhões. Olha que os brasileiros, em grande parte, ficaram aí apreensivos com o prêmio da Mega Sena, considerado histórico, né? Só para as pessoas terem uma dimensão disso. Nós ficamos aí diante de um prêmio que é o maior de toda a história da loteria brasileira, de R$1 bilhão. Parece troco, né? Perto do rombo, da fraude de algo acima de 50 bilhões de reais, de maneira criminosa, envolvendo, né, recursos públicos também, porque nós estamos falando do envolvimento de um banco público, o Banco de Brasília, e, ao que tudo indica, de diversas autoridades. E quando a gente tinha a esperança de que, olha, o escândalo é grave, já está denunciado, os técnicos do Banco Central agiram, o prejuízo já está aí colocado, porque só o Fundo Garantidor teve um comprometimento de 30% do seu valor global, fala-se em 40 bilhões. Ora, isso existe para manter equilíbrio na economia brasileira, para que o cidadão tenha confiança de ter o seu dinheiro aplicado na estrutura financeira do país. Não só o cidadão brasileiro, mas do mundo inteiro. Hoje a economia é toda globalizada. E aí você tem um rombo de 30%. E aí a esperança seria o quê? Olha, o judiciário vai se debruçar sobre isso para punir, né, os culpados. Aliás, um judiciário punitivista, né? Nós estamos vendo aí que sobre o malfadado dia 8 de janeiro, que foi terrível, mas que não teve golpe nenhum, já se condenou quase 1.000 pessoas, né? Quase 1.000 pessoas absolutamente sem nenhum antecedente criminal. Esse Daniel Borgaro não ficou nenhuma semana na cadeia. Agora, o pior, aí você vê envolvimento da mulher, envolvimento não, participação, porque nós estamos falando de 3,6 milhões por mês, né, num contrato de 3 anos, mais de 130 milhões de reais, para uma mulher que até então não tinha profundas experiências com o STF. Mas por quê? Esposa do ministro Dias Toffoli, não, melhor, do ministro Alexandre de Moraes, e aí o Procurador-Geral da República diz que não, isso é normal, nós não temos que investigar. O próprio judiciário, portanto, em suspeição, eu não estou falando aqui em acusação, mas em suspeição. E o duro de tudo isso, Larissa, é que quando se tenta investigar, essas pessoas deveriam ser as primeiras a dizer, olha, eu quero que investigue, porque nós vamos provar a inocência. Não, não pode investigar a mulher do Alexandre de Moraes, não pode investigar as próprias relações do ministro Dias Toffoli, indo viajar em jato do acusado, né, do réu. Então, nós estamos vivendo um momento de inversão de valores. O legislativo tem que agir. Eu fui um dos primeiros a assinar essa CPMI e agora a nossa esperança é que ela seja instalada e que seja séria. O grande problema, Larissa, é que muitas das vezes aquela turma que está envolvida ou o governo que quer esconder debaixo do tapete não assina a CPMI. Não assina, cria toda a dificuldade. Na hora que a gente consegue número suficiente, eles pulam na frente para dizer, bom, agora eu é que vou presidir, eu que vou ser o relator, eu que vou ser o membro, para isso não levar a nada. Esse é o problema e nós temos que enfrentar isso. Deputado, só uma gentileza, que eu também vou chamar as nossas analistas. Vamos primeiro com a nossa Basília Rodrigues, que ela também tem um questionamento ao senhor. Oi, Basília.
Oi, Larissa, obrigada, deputado, pela entrevista e avisar a todos os espectadores aqui do SBT News que o Central de Notícias ele é plural. Então, a gente está ouvindo lideranças de oposição e também vamos ouvir lideranças de governo ainda nesta edição. Deputado Domingos Sávio, o senhor acabou não respondendo o que o senhor acha dessa pressão da oposição de querer fazer uma CPMI do Master sem ter o apoio do comando do Congresso, né? Entre expectativas e realidade, o que de fato vai acontecer em um ano que é mais curto por conta das eleições, em um ano em que os senhores já estão bastante abarrotados de trabalho por causa da CPMI do INSS, o Master é algo que já está caminhando na Justiça, então por que a necessidade de fazer uma comissão também parlamentar para investigar esse caso e, repito, sem ter o atual apoio do comando do Congresso Nacional? É mais barulho ou o senhor acha que não, que realmente a CPMI do Master vai acontecer? Olha, Basília, é muito triste que a gente já tenha, por parte até de vocês da imprensa, que fazem uma cobertura bem ampla, plural, como você disse, a constatação de que nós não teremos o apoio do presidente do Senado, porque nós estamos falando de uma CPMI mista, que basta ela ser lida na primeira sessão do Congresso que ocorrer e ela tem que ser instalada do ponto de vista regimental. Agora, eu concordo com você. Há indícios, quando a gente vai buscar as assinaturas, a gente só conseguiu, num primeiro momento, a assinatura da oposição. Depois, algumas assinaturas mais do centro. Mas o triste é que quem deveria estar se mobilizando para apurar, que deveria ser quem está no governo. Quem governa o país tem uma responsabilidade com esse país e, diante de indícios tão fortes de crime, deveria ser os primeiros a querer investigar. O Procurador-Geral da República se recusa a investigar a mulher de Alexandre de Moraes. Nós assistimos de forma estupefada que o principal causador, o réu, o homem que deu esse prejuízo, está solto. Então, nós, embora saibamos que a gente vive um momento de inversão de valores, nós da oposição temos o dever de lutar para recolocar esse país no caminho certo. Foi o que nós conseguimos fazer com a CPMI do INSS, que está, sim, produzindo resultados, apurando coisas que talvez já estivessem sendo julgadas para debaixo do tapete, apesar de que o governo conseguiu colocar a maioria lá dentro, não deixou investigar o filho do presidente, que tem uma acusação de 300 mil por mês de mesada do careca do INSS, dinheiro, portanto, roubado dos aposentados, não permitiram convocar quem denunciou o filho do presidente. Portanto, aquilo que há de acusação, inclusive com indícios fortes, esse governo que está aí, que mostra que é um governo que está com as mãos sujas da corrupção, ele blinda. Eles falaram que o Congresso queria ser blindado, mas, na verdade, eles blindam o irmão do Lula, aquele que tem um apelido de Frei, blindam o filho do Lula, blindam uma série de figuras aí para que a gente não consiga investigar. Mas, deputado, com certeza, nós vamos continuar trabalhando para investigar. Deputado, vamos agora chamar a nossa analista, Vitória Bel, que também está participando dessa conversa aqui no Central de Notícias. Vitória, com você. Obrigada, deputado, por falar conosco. Eu queria já falar um pouquinho de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu seu filho, o Flávio Bolsonaro, para disputar as eleições à presidência da República. Claro que essa decisão, a princípio, é o que o partido está trabalhando, com o nome dele. No entanto, a gente percebe que, de acordo com as pesquisas, um nome mais ao centro, como o de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, teria muito mais chance de vencer o presidente Lula em um segundo turno. Caso isso venha a se confirmar nas próximas pesquisas do ano que vem, de que o nome de Tarcísio teria mais força, o senhor avalia que seria o caso de Flávio Bolsonaro desistir para dar vez para um candidato mais ao centro como Tarcísio? Olha, vou te responder com muita sinceridade, Vitória, porque eu acompanhei isso desde o primeiro momento. Eu tenho absoluta convicção que o presidente Bolsonaro, ao sugerir o nome do Flávio Bolsonaro, e o Flávio, ao aceitar, tomar a decisão melhor para o Brasil. E eu não tenho dúvida
que o Flávio não só vai para o segundo turno, como tem até chance de ganhar no primeiro turno, porque é um governo atolado em corrupção como este que está aí, né? Com um presidente que ontem eu ouvi conversa até de que pessoas ligadas ao próprio partido dele têm dúvidas se ele sai candidato até pela idade que já está. Agora, o Flávio, eu brinquei esses dias dizendo que eu também tenho filhos, que nenhum pai fica chateado de ouvir que o filho é melhor do que ele. E em vários aspectos, embora o presidente Bolsonaro seja um homem incomparável na sua luta, na sua garra, o Flávio tem algumas coisas que ele consegue ser melhor do que o pai, sim. O próprio Flávio chegou a mencionar: vocês não queriam um presidente Bolsonaro mais moderado? Eu sou esse presidente. O Flávio é o presidente Bolsonaro vacinado, mais moderado, aberto ao diálogo, mas com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma determinação de lutar contra a corrupção, de lutar contra um sistema que torna o nosso país prisioneiro do interesse de alguns grupos e contra o nosso povo, como está ocorrendo nesse caso do Banco Master. Agora, voltando à comparação Tarcísio e Flávio, são dois grandes líderes, mas nós precisamos do Tarcísio reeleito governador de São Paulo. Analise sobre esse aspecto. O Tarcísio vai abrir o peito, e já disse isso, apoiando o Flávio. Ele ajuda o Flávio a ter uma grande votação e nos garante, praticamente nos garante, porque as perspectivas são muito boas, de manter o principal estado do país governado por um homem de direita, de bons princípios, de bons valores. Se você tira o Tarcísio de São Paulo, você corre o risco de perder São Paulo e não se estruturar para uma campanha nacional como deveria, porque São Paulo também é fundamental. Então, eu estou muito seguro que o Flávio está preparado, que o Flávio está mostrando isso já. E mais, as pesquisas já mostram, olha que tem poucas semanas que se colocou o nome do Flávio. Ninguém falava em Flávio. Ele disse uma semana antes, eu estava do lado dele, eu sou candidato ao Senado. E aí, uma semana depois, ele tem que assumir essa missão. Com poucos dias, ele já está empatado no segundo turno com Lula. Empatado tecnicamente, com pesquisas sérias. Isso em poucos dias. O Lula sempre estava lá em 2018, ou melhor, o Haddad, na frente do Bolsonaro. Ganharia com folga. E o Bolsonaro virou o jogo e ganhou lá em 2018. Então, não tenho dúvida, Flávio será o próximo presidente do Brasil. Tá certo, deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Quero te agradecer muito aqui pela entrevista no Central de Notícias. Até uma próxima e um excelente ano para o senhor.